Amém, glória a Deus. Nós estamos aí hoje, 15 de janeiro, nosso primeiro encontro de 2026. Nós estávamos falando com as meninas, eu estava com saudade, sentindo falta do nosso encontro, porque é na união mesmo, quando a gente está junto, refletindo, meditando sobre a palavra, que o Senhor vai nos fortalecendo, né? E isso é muito importante para a gente viver e prosseguir, né, na presença do Senhor. Né, Fatinha? Isso. Vamos fazer, então, uma oração, né? Pedir Fatinha para orar para nós. Amém, Fatinha? Amém. Faz uma oração para a gente, agradecendo, né? Pelo ano que se inicia, pelo nosso encontro de mulheres que se inicia, né? Pedindo ao Senhor que esteja conosco neste ano. Amém? Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, venho te agradecer por esse encontro, essa reunião com as irmãs, onde podemos compartilhar nossas alegrias, nossos problemas, nossas dificuldades e principalmente sua palavra, Senhor. Que ela venha nos iluminar, que ela venha trazer conforto e fé para nós. Eu te peço isso pela nossa união, para a gente estar sempre juntas, uma podendo compartilhar com a outra o que for preciso. O Senhor está à nossa frente. Tudo eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava orando, né, ao Senhor sobre o nosso encontro, né, de 2026, e Deus me deu um estudo para a gente fazer, né, um tema, né, para a gente estudar, que é chamadas para servir. Então, nós vamos ter 8 encontros, pelo que eu estava vendo, mais ou menos 8 encontros que nós vamos aprender um pouco sobre esse tema, sobre servir. O que é servir? O que é ser chamada para servir? Então, nós já passamos por diversos temas, né? Nós estudamos sobre as mulheres da Bíblia, estudamos sobre os desafios das mulheres, nós tivemos vários temas de estudo. E o estudo que a gente começa, então, agora em 2026, no início, provavelmente 2 meses, vai ser a respeito desse tema, chamadas para servir. Nós vamos aprender, né, aquilo que o Senhor quiser nos mostrar sobre exemplos, né, de servos, bons e maus exemplos de servos que nós temos na Bíblia, e o que o Senhor traz para nós como servas. Amém? Primeiro versículo que eu trouxe aqui para a gente, na verdade, é um texto base, não do tema, mas é o texto base, vamos dizer, para o nosso ano. Porque o encontro de mulheres, né, o círculo do cuidado, esse encontro que nós temos, ele é tudo que a Fatinha falou aí. Ele é um momento, sim, para nós compartilharmos nossos anseios, nossas limitações, nossas dificuldades, pedir oração umas pelas outras, vencermos nossas batalhas em oração umas pelas outras, mas principalmente para nós compartilharmos e aprendermos sobre a palavra de Deus, né? Então, o convite do Senhor para a gente, nesse ano de 2026, está lá em Mateus 11, 28 a 29, que fala assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, pois eu sou amável e humilde de coração.
e assim acharei descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve, né? Numa outra versão da Bíblia que eu gosto mais, fala, o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então, esse é o convite do Senhor para a gente, nesse ano de 2026. Amém? Vamos aprender do Senhor. Eu poderia começar o primeiro encontro de 2026 falando assim, não, esse vai ser o ano da prosperidade, o ano da vitória, o ano das bênçãos, né? A gente pode ter tudo isso? Sim. Sim, porque nós servimos um Deus que é capaz de nos dar, sim, tudo isso. Mas, em primeiro lugar, o que Ele quer de nós é que nós venhamos aprender dEle. E nós venhamos servi-lo realmente. Servi-lo verdadeiramente. Né? Na Escritura, o conceito de servo, ele é tratado de duas formas. No Antigo Testamento, eles utilizam a palavra servo e escravo. Amém? Muita gente confunde. Como nós vivemos aqui no Brasil uma escravidão terrível, né? O período escravocrata brasileiro foi algo terrível, né? Algo que simbolizava realmente você poder pegar um ser humano e matar, e castigar, e fazer coisas terríveis, né? Aí, quando nós, brasileiros, lemos no Antigo Testamento a palavra escravo, isso pesa muito. Por causa da experiência histórica que nós temos, do que é ser escravo, dentro do contexto e dentro da cultura brasileira. Só que o conceito de servo e escravo, dentro da palavra de Deus, ele é bem diferente do conceito histórico que nós temos no Brasil. Então, o servo e o escravo, que a gente encontra lá no Antigo Testamento, eles são pessoas que eles têm direitos, que eles são protegidos pela própria lei do Senhor. Amém? Depois nós vamos ver um pouco sobre isso. Nós vamos ler um pouco sobre isso, né? E a gente lê muito isso em Deuteronômio, né? Em leis que o Senhor colocou para que o escravo ele fosse protegido. Então, o escravo, ele nada mais era, vamos dizer assim, a grosso modo, como um empregado. Então, a cultura era qual? Eu estou em guerra, né? O meu país está em guerra contra o país de Delmaí. O país, né? A região lá, o reino da Delmaí, venceu e eu me torno escrava dela. Mas aí eu passo a prestar serviços para ela. Eu vou viver, né, sobre as ordens dela. Mas isso não quer dizer que ela possa fazer o que ela quiser comigo. Amém? E no Novo Testamento, a gente já encontra palavras, a gente encontra servo também, como palavras, né? Servos, e também terminologias assim, alguém que pertence totalmente ao Senhor, que nada mais é do que o servo, que nada mais é do que o escravo. É aquele que pertence a alguém. Amém? Vamos lá no Salmo 2. Quem quiser ir abrindo, pode ir abrindo. Quem quiser anotar para depois olhar, pode também. Vou tentar abrir na minha. Essa Bíblia aqui eu tinha esquecido ela chegou aqui agora para mim, eu prefiro ela. Salmos 2. Por que os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam
e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta no céu se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará da sua ira e os aborrecerá do seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho. Neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu o quebrarás com uma vara de ferro, tu arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem a sua confiança nele. Então, o convite do Senhor nesse salmo, amada, é que nós venhamos servir ao Senhor. E não servir ao Senhor de qualquer forma, mas que nós venhamos servir ao Senhor com alegria e com tremor. Nós vivemos num mundo hoje, esses dias, por exemplo, que eu estou de molho em casa, que meu carro deu problema, tem 3 dias que eu não estou conseguindo, né? Meu carro está na oficina. A gente fica muito em Instagram, Facebook, olhando essas redes sociais. E, assim, é cada coisa que a gente vê e que a gente olha e fala assim, gente, as pessoas perderam o temor de Deus. As pessoas perderam totalmente o temor de Deus. Sabe? E esse salmo, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre aquele momento em que o mundo perde totalmente o temor de Deus, caçoa do nome de Deus, faz piada com o nome de Deus, usa o nome de Deus para fins próprios. Eu estava vendo hoje no Instagram um problema que está tendo aí, né, que o Malafaia e mais alguns aí estão envolvidos num negócio do INSS. Eu nem quis me aprofundar muito, mas, assim, isso mostra que as pessoas, até aqueles que dizem conhecer a palavra de Deus, eles perderam o temor de Deus, porque hoje a gente vê tanto, a gente escuta tanta teologia do amor, que Deus, ele é amor, e que as pessoas acabam perdendo isso, perdendo o entendimento que o Senhor, ele nos chama, assim, para sermos servos, e ser servo é ser obediente, é ser obediente. Obediente a quem? A palavra. Então, assim, a quem que nós vamos servir? Nesse ano de 2026, né, nesse nosso primeiro encontro, a quem nós vamos servir? E quando a gente fala isso, a gente não é só palavras, são atitudes. Quem eu quero colocar realmente como o norte da minha vida? Vamos lá em Mateus 6.
6:24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É uma palavra muito conhecida, né? Um versículo muito conhecido, mas que a gente precisa meditar nele todos os dias. Porque não existe imparcialidade no mundo espiritual. Nós, seres humanos, somos seres espirituais. Então, não existe imparcialidade em nenhum momento da nossa vida. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo ao diabo. Não existe um meio termo. Nós precisamos escolher a quem nós queremos servir. A qual lado do muro que eu quero estar. Ficar em cima do muro, o muro é dele, é do diabo. Eu já falei sobre a parábola aqui do muro aqui. Então, não tem como a gente servir a dois senhores. São escolhas. E qual vai ser a minha escolha de 2026? Porque a gente quer um ano novo, a gente quer vida nova, a gente quer coisas novas, né, para nossas vidas. Mas a gente só vai ter algo novo se a gente mudar. Se a gente realmente for novo. Se a gente realmente for viver em novidade de vida. Se a gente continuar da mesma forma, nós vamos manter do mesmo jeito. Então, a pergunta do Senhor para a gente é essa. A quem eu vou servir? Não é uma posição social, é uma postura espiritual. A quem eu quero servir? Ah, Thaisa, mas eu louvo na igreja, eu ministro na igreja, eu tenho cargo na igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de servir no dia a dia. Eu estou falando de ser serva do Senhor no nosso dia a dia. Eu estou falando de ser serva no dia bom e no dia ruim. Todos nós temos dias bons e ruins. E no dia ruim, eu continuo sendo serva? Eu continuo dizendo que o Senhor é bom, por mais que eu esteja com problemas, o Senhor permanece bom e eu permaneço submetida a Ele? Ou eu saio questionando a Deus e até brigando com Deus se deixar? Vamos lá em 2 Reis 5. Você já fez esse tipo de coisa? O que tem a dizer? Fala sobre uma serva. Nós vamos pensar sobre ela hoje. 2 Reis 5, de 1 a 4. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhia e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena. E ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Amadas, nós estamos falando aqui de uma serva que ela foi tirada pequena, com certeza da sua família. Ela certamente vivia com a sua família em Samaria e ela foi feita serva na Síria. Ela podia, e ela tinha todos os motivos para falar assim:
por mim, esse homem é que morra de lepra. Quem mandou ele me fazer serva, me tirar da minha família? Mas não. Ela resolveu ser uma serva fiel. Ela resolveu não olhar para a situação dela e silenciar, mas ela escolheu testemunhar do poder de Deus. Ela escolheu falar para aquele povo que não conhecia sobre o Senhor. Ela escolheu falar assim: olha, eu sei que eu estou numa situação de serva, mas eu conheço um Deus que pode resolver o seu problema. Então, ela resolveu servir o Senhor, independente das circunstâncias. Como é difícil servir ao Senhor no momento que a gente está passando por luta. Como é difícil. Deixa eu pegar uma água aqui, amada, só um minuto. Como é difícil a gente servir ao Senhor, né, no momento que a gente está com problemas, com lutas. Mas sabe, o Senhor, Ele permite isso para nos provar mesmo. Vamos ver se ela vai me servir mesmo na luta, mesmo na tempestade. E isso, gente, traz um fortalecimento. Essa semana eu estava falando com a minha mãe, né? Eu fui lá almoçar com ela, no dia mesmo que o carro estragou. Que assim, tudo que eu tenho passado, tem me ensinado muito. Muito. Nossa, o que eu tenho aprendido nesses últimos meses. E o que eu tenho aprendido de mim mesma, não é do outro, não. É de mim mesma. Né? Porque esse é o propósito. Eu preciso conhecer a mim mesma. E o Senhor precisa moldar isso que está dentro de mim. Então, ela escolheu, mesmo ela tendo a circunstância toda contra, ela escolheu testemunhar do Senhor. Olha o que Colossenses 3:23 fala. Vou ler 22 em diante. Servo, obedecei em todas as coisas os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo que fizer, fazei de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servi a Cristo, o Senhor. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez. E não há acepção de pessoas. Então, amadas, isso serve tanto para nós servirmos ao Senhor, como um testemunho de vida nosso, do nosso dia a dia. Como é a Thaisa no meio social? Longe da igreja, longe do encontro de mulheres. Como que é a Thaisa? Como que é a Thaisa lá no trabalho? Como que é a Thaisa lá, né, no momento de lazer? No momento onde as pessoas estão em necessidade? E a palavra de Deus diz para que nós venhamos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor. Mas existe também outra escolha, igual ele está falando. Quem faz o errado, pode fazer, mas você vai receber o errado. Você vai receber o erro. Isso é bíblico, está lá em Colossenses 3:25. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez.
Então, amadas, isso são escolhas. Ah, Thaisa, mas a gente vê tanta gente que faz coisa errada, que nada acontece com eles. Será? Tá, porque, amadas, que a grama do outro sempre é mais verde. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Mas cada um sabe o que vive. Às vezes a gente pode ver pessoas, né, que estão vivendo aí, nossa, mas fulano está vivendo muito bem. Ainda mais nessa era aí de Facebook, Instagram, posta 1000 coisas lindas, maravilhosas. Mas como será que é aquela pessoa dentro dela mesma? Porque a palavra, ela não mente. O fruto, ele vem. Mas o fruto não é nosso. Nós precisamos servir com amor. Essa serva de Naamã, ela agiu com amor até mesmo contra alguém que aparentemente fez mal para ela. Afastou ela da terra dela, da família dela. Em Provérbios, porque a gente pensa assim, não, mas essa questão do amor veio só no Novo Testamento. Não. Deus, ele é Deus de Gênesis a Apocalipse. Só que ele se manifesta de formas diferentes. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, não existe outro Deus, é um Deus, se manifestando de formas diferentes à medida que o povo vai entendendo. Então, olha lá, em Provérbios 25, 21, fala assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Amadas, está aqui no Antigo Testamento, amém? Não foi só lá no Novo Testamento que Jesus falou isso, não. É nesse momento que eu mostro que eu sou serva. É no momento em que eu escuto algo que não me agrada. É que eu até sei que alguém está fazendo algo de errado contra mim. Mas eu não deixo aquilo penetrar no meu coração. Eu escolho servir a Deus na vida daquela pessoa. Eu escolho retribuir o mal que eu estou recebendo com o bem. Porque a promessa do Senhor para mim é que amontoará as brasas vivas sobre a minha cabeça. Eu terei brasas vivas sobre a minha cabeça. O maior exemplo de servo que nós temos é Jesus. Vamos lá em Filipenses 2. Filipenses 2. Ele vai pedir a benção do pai dela? Nós vamos ler do 3 ao 8. Você está pronta para amanhã? Que nada seja feito por contenda ou por vanglória,
mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas para cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amada, Jesus era o próprio Deus. E ele mesmo sendo Deus, ele não veio por usurpação querer se mostrar como Deus Todo-Poderoso aqui na Terra. Ele veio como servo. Ele veio como servo. Ele esvaziou dele mesmo, da divindade dele mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo. E a gente precisa aprender a esvaziar da gente mesmo, para a gente ser servo. É fácil? É fácil? Hein, gente? O que vocês acham? É fácil? Esvaziar da gente mesmo? Não, não é fácil. Não é fácil. É difícil demais. Ontem mesmo eu estava aqui em casa a ponto de explodir. Estava a ponto de explodir. Dentro da minha própria mente, que é a maior batalha que a gente tem. Pensando nos problemas, nas coisas, nas lutas, naquilo que precisa ser feito. Mas aí o Senhor vem e traz essa palavra. Esvazie de si mesmo. Esvazie de si mesmo. Só assim que nós vamos conseguir ser servas. Tiago e João, eles queriam honra, glória e visibilidade. Nós vamos lá em Marcos 10. Podemos ser pobres, mas seria gratificante pelas outras cidades que você. Eu não. É bom. Marcos 10, 35 a 45. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faça o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: Não podemos. Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo como eu sou batizado. Porém, assentar-se à minha direita e esquerda não é meu para dar, mas será dado àqueles a quem está preparado. E aí, no 45... Com a sua comida. Tudo bem. Fala assim. Eu vim mais tarde. É bom ver igualmente rápido. 43 a 45. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer de vós que quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje a gente vive muitas teologias assim.
Ah, porque eu sou serva de Deus, então eu tenho que ser honrada, eu tenho que ser próspera, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Eu sou filha de Deus, eu sou filha, meu pai é rei. Mas não foi essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é totalmente contra essa linha. A proposta de Jesus não é trazer honra, poder e glória para a gente nessa terra. A proposta de Jesus é pelo contrário. Porque a honra tem que ser dele, a glória tem que ser dele. Nós somos servos. Ele nos abençoa? Sim, muito. Mas a honra e a glória é dele. Não é minha. Não é de ninguém. Domingo eu estava ministrando na igreja e eu falei assim, olha, nós precisamos entender que nós sem Jesus nós não somos nada. Nós somos trapo de imundícia. Misericórdia na Thaísa sem Jesus. Terrível. Nu. Misericórdia da Thaísa sem Jesus. Tem nada que presta. Nós não somos nada, amadas. Nós não merecemos nada. E mesmo a gente não merecendo nada, o Senhor escolheu vir a essa terra para nos servir e para nos dar o maior milagre de todos, que é o perdão e a vida eterna. E você está se tornando uma artista muito popular, que alguns viram você falar para milhares, e até mesmo realizar naipe prodígios. Mateus 5. E até mesmo a nada a ver com isso. E eu disse, não, De 8 a 11. como que nos vai fazer? A violação dela, é claro. Para um ano novo doce. Esses dias antes de dizer que sejam todos estão com discernimento. Rabino, Não, não é Mateus, não. toda a animação de pessoas, ele não seria o homem perfeito também das escrituras, de compartilhar as instruções? É Marcos, espera aí. Acho que eu anotei errado, não é Mateus, não, é Marcos. É um mestre agora. Eu também não é, por favor. E sei que ele não foi ao peito de graça. Marcos 5, de 8 a 11. Eu vou fechar a porta ali, a televisão. Eu nunca vou as coisas divertidas, gente. Mas não vai para mim, essas coisas. Melhorou, Delmai? Pode encorajar as crianças a seguirem um caminho semelhante. Gente, eu anotei errado. O que você acha? Não melhorou? Não melhorou? Sua TV tá alta. Eu anotei versículo errado. Peraí, gente. Tentação de Jesus, gente. Tentação de Jesus. É Mateus 4. Eu anotei Mateus 5, é Mateus 4. Eu quero ler só uma parte da tentação de Jesus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Amadas, quem propõe dar todas as coisas do mundo, ser o grande poderoso, não é Jesus. Então, nós precisamos pensar muito nisso.
O Senhor, ele nos propõe, sim, a paz que excede todo entendimento. Ele nos propõe, sim, brasas vivas sobre a nossa cabeça, a proteção contra os dardos inflamados do inimigo nas nossas vidas. Mas ele não nos promete todo o poder do mundo. Então, nós precisamos, esse primeiro encontro, né, que a gente está falando sobre servir ao Senhor, nós precisamos entender se realmente nós queremos ser servos do Senhor. Se eu quero ser serva por obrigação, ou se eu quero ser serva por convicção. Eu estou convicta que, havendo o que houver, eu quero servir ao Senhor. Ou eu quero servir só dependendo da circunstância, se tiver tudo bom para mim. O que a serva de Naamã nos mostra? Né? Eu desejo realmente ser serva de Jesus? O que realmente eu estou buscando quando eu busco Jesus? Eu estou buscando os meus sonhos próprios? Ou eu estou seguindo Ele, esvaziando de mim mesma e deixando Ele seguir e me ensinar e prosseguir na minha vida? Amém? Quero ouvir vocês agora. Hoje entraram poucas meninas. Muitas não devem... Tem que voltar ao ritmo, né? Mas eu quero ouvir vocês. Aí os meus papéis tudo aqui no chão. Vamos lá, gente. Mãe, Patinha, Demaí, Elci, Patrícia, Sandra. Quero ouvir vocês. Ninguém vai falar nada? Jesus! Primeiro encontro do ano, vocês estão muito tímidas. Tá, Sandra, que é a primeira vez, o restante tudo aí já é veterano de encontro, já, ué. Ninguém vai falar nada? Deu uma aí? Dá uma luz aí, minha filha. Oi, aqui. Servir ao Senhor, servir, em geral, é muito bom. Sim. Porque ou a gente serve a ele, ou a gente serve o imundo, né? E o fruto do imundo não tem nada de bom. Sim. É difícil, é? Servir ao Senhor não é nada fácil. Não é. É Não é. muito difícil. Mas é muito gratificante também. Amém. Né? No final, você vê que o tanto que é gratificante servir ao Senhor. Servo bom, né? Sim. O bom Senhor, né? Servir o bom Senhor, porque o mau Senhor misericórdia, né? É verdade. Né? Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra hoje, amém? Nós venhamos ser realmente servos, escolher servir ao Senhor. Nesse ano de 2026, nós não sabemos o que nos aguarda, amém? Nós sabemos que nós estamos aqui agora, tendo a oportunidade de fazer escolhas. Então, que nós possamos entregar esse 2026 mesmo ao Senhor. E que nós possamos, nesse 2026, ser servas com excelência do Senhor. Servi-lo como nós nunca servimos. Amém? Delmaí, aproveita que seu microfone está ligado e ora para nós.
Você já desligou, mas você pode ligar de novo. Ora para nós, ora pelas mulheres, né, que não conseguiram entrar hoje, né? Amém? Amém. Algum pedido de oração, irmãs? Eu quero pedir pela mãe de Paulo, né? Continuar pedindo, né, por ela. O Senhor complete, né? Restabeleça aí a saúde dela por completo, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero pedir também. Eu quero pedir pela Lindaura, que a cirurgia de catarata dela está dando muita complicação. Para ela ficar calma, tudo vai melhorar. Em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Amém. Amém. E Obrigado. pedir para minha mãe ter juízo. Olha, minha mãe tá com a cara toda estourada, gente. Espia isso. Que é isso, Soraya? O tombo que ela tomou, Damaí. Vê se eu dou Meu conta. Deus, que Soraya arrumou? Caiu. Tomou um tombo no meio da rua. Caiu, simples assim, né, Soraya? Caiu. Pedir Deus para pôr juízo na cabeça dela. Em nome de Jesus. Olha, Amém. você cai porque quer. Você cai porque você quer. Estava fazendo invadeza, Soraya? Tava andando de chinelo na rua. Eu tava indo para hidroginástica. E o passeio, ele é meio quebrado. Eu pisei no lado falso, virei o pé e caí. Aí Nossa. ralou aqui. Nossa, Deus. Tá com a cara toda arrebentada. Tô não. Jesus. Tá tudo Mas Deus te livrou, né? Foi um livramento também, Amém. né? Porque machucou, mas está bem, né? Exato. Para a glória do Senhor. Eu, Quero contar um eu fiquei a semana inteira presa dentro de casa. Sabe lá o que Deus quer que eu fique dentro de casa? Por que Deus me pediu para eu ficar aqui? Eu Sim. nem na hidroginástica posso ir, porque não pode molhar, né? Então, estou usando óleozinho de girassol aqui, estou de repouso, dormindo o dia inteiro. Dá uma tranquilidade. Eu costumo falar, sabe, Soraya, que em tudo tem um propósito. Tudo, Em tudo, né? né? Amém. Machucada, Graças acontece a Deus, né? Você caiu, mas está bem. lá. E de repente é um propósito de Deus, você fica esses dias em casa. Eu falo que Deus ele é tão misericordioso, a gente já está no horário, né? Mas eu quero dar um testemunho aqui rapidinho. Ontem eu estava vindo do meu trabalho, e eu vou de bicicleta, né? Dá uns 15 minutos ida, 15 volta. É a forma de fazer uma atividade física. E eu estava voltando, começou a chover, me pegou de frente à caixa aqui, e eu parei debaixo das árvores. E eu falo que Deus ele é tremendo, Deus é maravilhoso, por isso que vale a pena servir Ele. Não é uma troca, né? Lógico, mas é uma escolha maravilhosa nossa de servir o Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é o tudo nosso, né? Amém. E eu parei, esperando a chuva passar um pouco, porque estava muito grossa. E aí, quando ela afinou, eu continuei. E a distância, assim, de uns 100 metros à frente, quando eu vi, já estava de cima dos meninos, eles caíram de moto na minha frente. Meu Deus. E assim, se eu tivesse ido nesse período, se não tivesse chovendo, eles teriam me pegado e às vezes nem aqui eu estaria. Misericórdia. Caíram os dois, né? Eles assim, estavam muito assustados. Eu perguntei para eles se eles tinham machucado, se eles queriam ajuda, e eles muito assustados. Não sei se não tinha carteira, não sei se eles tinham aprontado, porque eram dois rapazinhos, né? E quebrou farolete, quebrou
O resto da Foi muita coisa, sabe, da moto. E eles tentando arrumar rápido para sair rápido. Eu falei assim, não, estamos bem, estamos bem. Então, assim, eu vim agradecendo a Deus, sabe, o tempo todo, porque Ele é tremendo. E Amém. Ele ensina para todo momento. Olha para você ver, Soraya, se bate do lado, né? Do lado. Glória a Deus. Assim, cuidado de Deus conosco. Amém. Cuidado tremendo com a gente. E eu falo que todos os dias temos testemunhos, né? Às vezes a gente não dá os testemunhos, porque muitas vezes vem timidez, será que as pessoas vão achar assim, bobagem? Mas Deus, Ele nos livra o tempo todo, e a gente tem que falar para exaltar o seu nome, Com certeza. né? É isso que Paulo falou comigo também, sabe? Porque nesse dia, essa questão do carro mesmo, né? Que o carro deu problema. Eu falei assim, às vezes é o livramento, né? De Sim, Deus, que é para você ficar dentro de casa uns dias. Então a gente tem que pensar dessa forma mesmo, né? claro, e nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, né? A gente Amém. serve de Deus, a gente que né, tá na obediência dele sempre, ele tem o seu cuidado para conosco. Amém. Então, ora para nós. Amém. Falando demais, né, Thaís? Empolguei. Amém, Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um momento, Jesus. O Senhor nos deu essa noite, a primeira reunião de muitas, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela irmã, né, que está precisando de fazer essa cirurgia. Jesus, venha abençoando ela, desembaraçando tudo que precisa, Jesus. Enchendo ela com a tua bênção, Jesus, com a tua graça, com a tua misericórdia, Jesus. Abençoa a vida dela, abençoa a vida de cada uma de nós. Abençoa também, Jesus, a vida daquelas que não puderam estar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar nossa fotinha? Elci vai aparecer. Sandra, Patrícia. Fotinha para a gente colocar. Vou aparecer, não. Encontro. Vamos lá. Vou tirar meu óculos. 1, 2, 3 e... Mãe, você não vai aparecer, não, mãe? Não tá feio, não, mãe. Pode aparecer. Não, vou não. Pode aparecer, Soraya. Não tá ruim, não? Cadê Patrícia? Cadê você, Patrícia? Patrícia não pode aparecer, não. Não. Patrícia é tímida. Meninas, então esse foi nosso encontro de hoje. Muito obrigada, né, por todas. E vamos pensar nisso, né? Fica de para casa. Vamos escolher aí se nós realmente queremos ser servas do Senhor. Amém? Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com disponibilidade para as outras pessoas, né? Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, beijo para vocês. Eu vou mandar uma notificação para vocês compartilharem, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Patrícia, Thaís, eu acho que ficou só... não, ficou outra irmã.